A gente consegue ver. Companheiros, senhores senadores, deputados, Dom Belisário, queria agradecer a presença de vocês aqui e me colocar à disposição naturalmente para ouvi-los. Eu estava vendo da minha janela uma parte da manifestação de vocês, depois tive que descer lá no encontro do Conselho da Igualdade Racial e por isso que me atrasei um pouco para correndo. Então, em nome da presidenta, eu queria acolhê-los aqui nessa casa e nos colocar à disposição para ouvi-los. Opa! Maravilha. Eu tenho duas meninas adotivas de 6 e 8 anos que eu conheço a música. Será que tem nascente? Será que tem enchente? Será que tem floresta? Será que tem deserto? Fique esperto. Muito bem. Eu só conhecia a versão da sopa do neném, agora... Eu acho que, como eu trabalho com criança, né, vou falar um pouco de minha parte como artista, eu tenho 48 anos e provavelmente eu não vou, as consequências, né, no código, seja ele bom ou ruim, eu não verei. Quem verá são seus filhos, seus netos, né, os netos dos deputados, senadores, né, todos os envolvidos. Então, eu acho que é importante a gente estar fazendo prevalecer, né, a promessa da nossa querida presidenta, né, onde ela, quando se candidatou, mencionou que não haveria processo no novo código, não haveria anistia ao desmatamento. E nós estamos aqui para lembrar que nós não esquecemos. Está muito bem. Continuamos esperando essa promessa, abertos ao diálogo e entendendo que aconteceram avanços já aqui, né, para melhorar o código, mas eu acho que ainda falta. Eu acho que dá para a gente conversar e chegar numa coisa melhor para os seus filhos, porque eu não tenho. Olha, em primeiro lugar, um agradecimento muito grande por nos acolher aqui na nossa casa, que é a Casa do Povo Brasileiro. E a gente fica muito satisfeito e a gente pede para agradecer à presidenta, né, de nos ter acolhido aí de maneira tão cordial, viu? E certamente esse momento é um momento importante para nós e mostra um pouco da preocupação do povo brasileiro, representada aqui por essas entidades e por nós, cada pessoa em particular. Agradeço muito. Obrigado. Muito rapidamente, Gil. Em primeiro lugar, muito obrigada por essa acolhida. Aqui tem o Comitê em Defesa das Florestas e Desenvolvimento Sustentável, que é composto pela CNBB, a ABI, a OAB, o Movimento SOS Florestas, que congrega mais de 400 organizações da sociedade civil, o Movimento dos Jovens em Defesa das Florestas e o Movimento das Crianças em Defesa das Florestas. As assinaturas, uma parte delas são assinaturas de próprio punho, os pequenos agricultores, né, da Via Campesina, enfim. Uma parte delas são de próprio punho e a outra parte, elas foram feitas eletronicamente, como hoje uma boa parte dos processos já tem uma linguagem, principalmente da juventude, em que eles preferem dessa forma. E então aqui nós temos 1.500.000 assinaturas entre de próprio punho e eletrônica. E o que está consignado aqui é muito coerente com o compromisso assumido pela nossa presidente Dilma no segundo turno. Ela assinou de próprio punho que vetaria qualquer proposta que significasse aumento de desmatamento e anistia para desmatadores. O movimento, durante esse tempo todo de tramitação da matéria, desde a Câmara, tem feito um esforço muito grande para fazer prevalecer o compromisso da presidente
na tramitação na Câmara e no Senado. Porque no nosso entendimento é lá o lugar de fazer prevalecer politicamente aquilo que nós entendemos pode ser feito pela base do governo. Na Câmara nós não tivemos muito sucesso. E até agora, no Senado, em que pese os esforços para remediar situações muito graves do relatório do deputado Auro, as coisas mais importantes permanecem. O que permanece? Anistia para desmatadores. O que permanece? Diminuição da proteção das áreas de preservação permanente e a possibilidade de aumentar o desmatamento, ou seja, anistia, aumento de desmatamento e redução da proteção ambiental. Os nossos técnicos fizeram um exaustivo levantamento do texto e o que nós temos dito é que houve um erro, no mínimo estratégico, do governo em concentrar poderes em um único relator. Governo, que eu digo aqui, base do governo, porque não é o executivo e eu como senadora entendo perfeitamente a autonomia, mas a base do governo cometeu o mesmo erro. Foi feita uma concentração de poderes no relatório do senador Luiz Henrique. Ele foi relator no meio ambiente, agricultura, ciência e tecnologia e CCJ. E uma blindagem ao senador Luiz Henrique de que não se deveria apresentar emenda porque isso ia para a Comissão de Meio Ambiente. Desde o início nós dizíamos que não era estratégico deixar tudo em cima do Jorge Viana. Por quê? Nós tínhamos que chegar na Comissão de Meio Ambiente com a disputa feita em cima das emendas para que ele pudesse fazer uma síntese. O resultado é que com essa blindagem o senador Jorge Viana apresentou o relatório dele e foram apresentadas 221 assinaturas. Ou seja, o texto não só foi melhorado, como ele foi piorado com a emenda do senador Luiz Henrique, que eu acho que de alguma forma, e politicamente, é quase que tripudiada, gente. Porque ele foi relator em 3 comissões. Por que ele não fez a emenda da anistia no texto dele? Por que ele deixou para fazer exatamente no texto do Jorge Viana? Então, o movimento entende que nós temos o respaldo político dos brasileiros com o compromisso da presidente e temos o respaldo político de uma promessa que foi feita de que haveria espaço para debater na Comissão de Meio Ambiente e só tivemos um dia, foi apresentado o relatório na segunda, votado na quarta, e um bombardeio de emendas em que as que foram acolhidas, em que pese os esforços para melhorar o texto feito pelo senador Jorge Viana, no essencial, os problemas graves remanescem. Então, o apelo aqui à nossa presidente, a você, obviamente que entendendo a autonomia dos poderes, é de mobilização da base para que a gente possa fazer prevalecer os principais destaques que mudam essa realidade. Eu não sei se o André ou o Raul gostariam de acrescentar tecnicamente, né? Temos aqui os nossos senadores e, obviamente, que agradecemos por essa oportunidade de, a exemplo da outra votação, estar sendo recebido agora por você, que é o secretário-geral da presidente, em nome da presidente. Gostaríamos de ser recebidos por ela também, não é? Não vamos aqui deixar de dizer. E, se necessário for o veto, né, já deixamos consignado que gostaríamos de ser recebido no dia 22 de dezembro, em homenagem à memória do Chico Mendes. Do mesmo jeito que a presidente corretamente foi no aniversário da Confederação da Agricultura, em homenagem à memória do Chico Mendes, se permanecerem os dispositivos que precisam ser vetados, gostaríamos de também ser recebidos por ela. Ministro, vou dar dois... Só se me permita, só um minuto. Eu queria só aproveitar que a Marina entrou no mérito do texto. Eu estive em 2 momentos da tramitação do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Meio Ambiente. Na Comissão de Meio Ambiente, obviamente, votei contrário ao texto que foi aprovado. Do que Marina destacou, eu queria só acrescentar 2 aspectos. Um, no artigo 3º, que, no meu entender, é a aprovação da desregulamentação, artigo 3º, parágrafo 4º, do que foi alterado. E outro no artigo 12, parágrafo 5º, que é
particularmente especial para nós da Amazônia. Como você sabe, ministro, conhece o meu estado, nós temos orgulho de ter um patrimônio no nosso estado, que é ser o estado mais preservado da Amazônia e que tem o maior número de unidades de conservação. Foi aprovada uma emenda de autoria do senador Romero Jucá, que significa exatamente o seguinte, ipsilíder: os estados que têm mais de 70% de unidades, mais de 65% de unidades de conservação localizados na Amazônia Legal, a reserva legal é reduzida de 80% para 50%. Para o Amapá, isso é dramático. Significa que vai ser institucionalizado o desmatamento de uma floresta que até hoje o povo do Amapá não quis desmatar, não quis destruir. Você conhece muito bem o Amapá, sabe que lá tem floresta em pé, sabe que lá não tem monocultura, sabe que lá não tem fronteira do agronegócio, e nós acreditamos que é necessário mantê-lo assim, mantê-lo como está. Nós temos avançado e desenvolvido, porque o Amapá consegue, e repito, você sabe muito bem, conseguiu e tem buscado a muito custo equilibrar desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental. Então, além dos aspectos aqui assinalados por Marina, eu queria chamar a atenção para esses dois aspectos. Talvez, assim, não se precisar o dispositivo da desregulamentação, salvo engano, no artigo 12 ou artigo 13. Mas essa emenda apresentada pelo senador Romero Jucá, que foi acatada pelo senador Jorge Viana, para a Amazônia, para os estados da Amazônia, é um contrassenso. Porque, veja, diz o seguinte: os estados que têm unidade de conservação, então pode ampliar o desmatamento na reserva legal. É um total contrassenso. Ministro, eu quero aproveitar, estou falando aqui em nome da Fundação SOS Mata Atlântica e também do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que faz parte da campanha SOS Florestas, citar dois outros exemplos, já que nós estamos entrando um pouco no mérito. O primeiro, nós estamos trocando camarão em gôndola de supermercado pelos manguezais, porque foi fechado um acordo no último minuto do segundo tempo da votação na Comissão de Meio Ambiente, que vai tratar criatórios de camarão como de, acredite, utilidade pública. Criatórios de camarão de grandes empresas, muitas das quais inclusive exportadoras, vão ser declaradas pelo governo brasileiro como de utilidade pública, não para consolidar desmatamentos do passado, mas para novos desmatamentos em manguezais e margens de rio em todo o Brasil. Porque ao declarar a aquicultura de utilidade pública, é isso que vai acontecer. Né? Esse é estou citando mais um caso grave, né, que afeta toda a costa brasileira e todos os rios do Brasil. E o artigo 61, que é a emenda que a ministra, a senadora Marina Silva, se referiu, ele reduz em 50% a área de preservação permanente em rios até 10 metros de largura. O senhor que é agroecologista sabe muito bem a importância dos rios até 10 metros de largura, porque nenhum rio grande nasce grande. Portanto, essa medida vai impactar todos os rios brasileiros, médios e grandes, ao reduzir em 50% a recomposição de rios até 30 metros. E o mais grave, né, é que isso vai impactar as bacias hidrográficas mais críticas do Brasil, que são aquelas onde mora 60% da população brasileira, o abastecimento de água, o abastecimento industrial e da própria agropecuária e da energia nessas bacias críticas. Tem bacias no estado de São Paulo, no estado do Paraná, que tem menos de 5% de vegetação no seu total. Né? A Alemanha tem 30% de vegetação, a Suécia tem 69% de vegetação, a França tem 26% de vegetação. Nós temos bacias hidrográficas com alta densidade populacional no Brasil, com menos de 5%, menos de 3% de vegetação. Então, este projeto de lei vai consolidar esse tipo de ocupação e, como bem colocou a Sandra, né, vai impactar principalmente a questão de água para os nossos filhos e netos.